Bom, agora nós vamos ver técnicas para identificar esses sabotadores. Para a gente poder superar, primeiro a gente precisa reconhecê-los em ação, né? Se a gente não reconhece, a gente não consegue minimizar a ação deles. Porque tem uma frase do Joe Dispenza que ele fala o seguinte, que é tornar os pensamentos inconscientes tão conscientes a ponto deles não incomodarem. Então, se eles estiverem submersos, não tem como a gente acessar. Então, nós precisamos nos observar, aprender a olhar para essas emoções, para a gente poder tratar e desenvolver uma inteligência emocional. Então, o que eu sugiro? Tá? Para a gente poder conseguir fazer isso, a gente precisa fazer algumas anotações dessas emoções. Fazer o que você comeu, né? Por que você comeu, onde você estava, com quem. Né? Pode parecer um pouco difícil, mas isso é uma questão de hábitos. Quando você começa a colocar isso em prática, você vai conseguindo entender vários padrões e gatilhos que acontecem. Né? Por que eu como desse jeito? Ah, eu comi hoje, me deu vontade de comer esse chocolate, eu comi, não consegui controlar, porque eu briguei com o meu chefe, ou acabei sendo cobrada por uma coisa que não achei justo. Então, a gente acaba identificando o que tira a gente do eixo. Uma coisa importante e muito fácil que a gente pode fazer, e é difícil se você não tiver isso em consciência toda vez que você vai comer, mas se você já começar a pensar nisso antes, fica mais fácil. Antes de comer, principalmente quando está aquela pertinho daquela hora do almoço, que já dá aquela fominha, né, perto da hora do almoço, fazer uma pausa e perguntar o que você realmente está sentindo, né? Se é só uma fome normal do corpo, que o corpo precisa, uma fome física, ou se o que você está buscando é um alívio, né? Muitas vezes, quando você tem consciência disso que você está sentindo, se você tiver realmente presente na comida, você come até menos, né? Então, é importante essa presença. Então, é colocar a comida com calma, respirar fundo. Eu sei que na nossa correria do dia a dia é muito difícil, mas são coisas que a gente precisa determinar. O horário do almoço, o horário da refeição, ele precisa ser um momento sagrado para nós. Então, a gente precisa parar e comer com calma. Eu costumo dizer que eu, durante muitos anos, eu comi praticamente em pé, engolindo, porque eu queria sempre estar com pressa, correndo, e eu comecei a ver quanto que isso é prejudicial. Hoje, eu faço questão de tomar com calma meu café da manhã, conseguir comer com calma, sem pressa. Por quê? Porque isso muda não só para o emagrecimento, mas para a saúde emocional e física, né? Como um todo, toda a nossa saúde, ela acaba melhorando com esse processo de mais tranquilidade. E né, a gente precisa prestar atenção aos momentos, pessoas ou situações que levam a gente a comer emocional. Né? Como eu falei lá, às vezes no diário emocional a gente identifica. Né? Às vezes tem algumas pessoas que tiram a gente mais do eixo, né? Reconhecer esses gatilhos. Ou você encontra uma pessoa que naturalmente já se deixa estressada, né? Ou você eu fico nervosa quando eu estou dirigindo muito, quando eu preciso dirigir muito e acabo levando um chocolate, né, no carro para poder ir comendo. Então, são coisas que a gente precisa identificar para ir minimizando. Então, eu tinha um pouco isso, eu tinha uma regra, sempre que eu ia dirigir para um lugar um pouquinho mais longe, eu queria levar biscoito, eu queria levar chocolate no carro, eu sempre queria ter alguma coisa ali, né, porque eu acabava ficando um pouco estressada de ficar muito tempo sozinha dentro do carro. Então, eu comecei a tomar algumas atitudes, eu levava mais água para ir bebendo, ou colocava umas castanhas, coisas que não fossem tão frutas, né, maçã, coisas que eu pudesse comer com praticidade, né, ou uma uva, alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente precisa identificar para ir facilitando no nosso dia a dia. Bom, existem estratégias para a gente enfraquecer o sabotador. Né? O sabotador, como eu falei, ele começa como um movimento de autoproteção.
Então, se a gente já pensa nele como algo que nos protegeu emocionalmente, a gente já começa a aliviar um pouco a pressão que ele faz contra nós, né? Porque no começo ele não estava ali para te atrapalhar, na verdade, ele estava ali para te ajudar. Então, se ele estava ali para te ajudar, a gente já começa a baixar a bola um pouquinho com ele. Então, naturalmente, quando você começa a observar ele, você já vai com um pouco mais de calma, né? E tem um autor ele fala o seguinte, né? A mente ego é como um boneco de neve que derrete sobre a luz da percepção consciente. Então, imagina só, você tem um bonequinho de neve, quando você põe luz nele, sol nele, ele vai derretendo. Então, a nossa mente, que é o sabotador, né, que é onde está o sabotador, ele vai, na hora que você põe luz nele, ele vai derreter. Então, a estratégia do Shirzad Chamine no livro é você colocar um apelido para ele, para o sabotador. Então, quando a gente nomeia o sabotador, né, ele vai ficar mais consciente para você no dia a dia, fica mais fácil de você reconhecer. E se tem uma coisa que é importante, é você sair da autocrítica, do julgamento e começar a trabalhar com mais compaixão, com mais clareza. Então, a ideia aqui é quem está dirigindo o carro da sua mente. Quem é a pessoa que vai dirigir? É o seu sabotador ou é você? Então, quando você consegue colocar apelido nele, você vai enfraquecer o sabotador. Tá? Então, você pode dizer para ele, vamos supor, vou te dar um exemplo aqui do meu crítico. Todos esses aqui, a maioria são apelidos que eu coloquei para os meus sabotadores, tá? Então, o meu crítico, ele quando manifesta no auto julgamento, na culpa, na autocrítica muito grande, eu já falo para ele assim, tá bom, general, eu sei, eu tenho a intenção, eu sei que você está com boas intenções comigo, mas agora eu não preciso de você, eu vou dar aula aqui, eu vou gravar o vídeo aqui, eu vou fazer tal coisa, então agora eu não preciso de você. Então, quando você coloca apelido nele, você diminui a ação dele, porque você está sendo maior que ele. Por exemplo, meu controlador é aquele jeito mandão, que quer mandar em tudo, que impõe as suas vontades, ele quer que eu faça exatamente do jeito que ele acha, eu falo para ele assim, não, Mirandinha, hoje eu não quero você aqui, porque eu chamo da Miranda lá do Diabo Veste Prado, então eu chamo ela de Mirandinha. Então, é a Mirandinha, e ela não me atrapalha, porque eu que estou no controle, não ela. Eu também sou, em alguns momentos, um pouco perfeccionista, que é aquela impõe rigor e padrão alto demais. Então, eu chamo ele de senhor certinho. Então, eu falo a mesma coisa, senhor certinho, ok, obrigado por tudo que você tem me ajudado, mas agora eu não preciso de você. Aí, eu tenho um que chama Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, ele evita o desconforto e adia decisões, né? Deixa tudo para depois, né? Vira uma bagunça, deixa a vida me levar mesmo. Então, por quê? Porque quer se esconder das emoções, não quer olhar. Então, se tem um conflito, se tem uma coisa, aí é melhor ir lá comer mesmo e depois a gente vê isso. Amanhã eu começo, amanhã eu vejo isso aí. Então, é o Zeca Pagodinho. Você pode colocar o apelido que você quiser. Esse aqui é só um exemplo para ficar mais fácil para vocês identificarem. O hiperrealizador também é um dos meus sabotadores, né, principais. É importante a gente fazer o teste, por quê? Porque quando você faz o teste, você verifica qual que vai aparecer mais lá e você põe foco primeiro naquele. Porque nós temos todos, né? Todos eles estão ali se manifestando na gente. Um pouco menos, um pouco mais. E eles não são sempre na mesma, o mesmo perfil, né? A gente vai mudando o perfil. Então, vamos supor, você faz agora o teste. Daqui a 6 meses, se você fizer, pode ser que outros sabotadores estejam aparecendo mais, né? Porque nós temos todos eles, como eu falei. Só que em alguns momentos eles aparecem mais, depois aparecem menos. Você vai reduzindo conforme
período de vida, as experiências que você está vivendo, as situações que você está vivendo. Então, o hiperrealizador, ele precisa estar em constante produtividade, né? Aquela pessoa que tem que estar sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando o tempo todo. E como é que eu chamo o meu? Eu chamo de turbomata. Lá vem a turbomata para arrebentar com tudo. Então, quando eu começo, quando eu falo assim, já reduz, eu já tomei consciência que ele está querendo tomar a frente, então já reduz. Bom, vamos à próxima. Aí nós temos o prestativo, né? O prestativo é aquele que quer agradar todo mundo, que prioriza os outros, que se anula, e é a Madre Teresa. Algumas pacientes minhas usam esse Madre Teresa como sendo o apelido do seu sabotador, né? Aí nós vemos a vítima. Foca no sofrimento, se sente injustiçada. Aí ela pode ser qualquer nome, mas aqui eu coloquei um apelido aí, Drama Queen, né? É a rainha do drama. Então, é aquela que está sempre se dramatizando, né? Se colocando para baixo, né? Colocando, eu não consigo nada, eu não sei, sempre se vitimizando. Aí a gente tem o inquieto, que está sempre buscando estímulos, né? Está sempre querendo coisas, vendo coisas diferentes, está sempre buscando tudo. Eu chamo ele de Minions, né? Porque no Minions, aquele desenho, eles estão sempre pulando, inventando um monte de coisa. Então, eu chamo de Minions. Aí a gente vem para o hipervigilante. Hipervigilante é aquela pessoa que é extremamente ansiosa, vê perigo em tudo, está sempre assustada, está sempre buscando, é tudo perigoso, né? Em todo lugar é um perigo. E essa pessoa, eu não sou nem um pouco assim, mas é a senhora catástrofe. E a gente vai para o hiperracional, que é a pessoa que, por ser tão racional, ela acaba não mexendo nas suas emoções, não acessando as suas emoções. Então, ela vive muito no racional, na mente. Então, você pode chamar de doutor frio, de geladeira, de qualquer coisa que possa lembrar isso. A intenção aqui, né, a dica aqui é o seguinte: quando você percebe o sabotador, por exemplo, como eu falei da Mirandinha, né, quando eu percebo que o autocontrole, o controlador, está sendo muito forte em mim, que eu estou querendo controlar todas as situações, que tudo tem que ser daquele jeito, daquela forma, né? Não, todo mundo precisa fazer do jeito que eu quero. Aí eu percebo que a Miranda, que é o nome do meu sabotador controlador, está entrando em ação. Então eu falo para ela assim: oi, Miranda. Na verdade, eu chamo ela de Mirandinha. Eu falo: oi, Mirandinha, já entendi que você quer me proteger, que eu sei que não está no controle te deixa insegura, mas agora eu vou escolher diferente. Eu vou assumir o controle. Eu consigo controlar a minha vida. Eu te agradeço bastante. Tem horas que eu dou uma briga aqui com o general, que é a minha autocrítica. Geralmente eu tenho brigas homéricas com ele, que eu entendo que foi um movimento de autoproteção, que ele veio para me ajudar, mas que hoje, como adulta, eu tenho condições de controlar isso. Então, é importante vocês entenderem que isso é importante a gente controlar, porque você vai controlar não só o emagrecimento na sua vida, como qualquer situação que você venha a passar. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre o caminho do autocuidado.